Então, alô galera do YouTube, voltando com a nossa aula 8. Então, o que nós vamos trabalhar na aula 8? O método do custeio variável. Então, este é o método da contabilidade de custo, um método totalmente gerencial, um método que não atende às especificações legais, especificações fiscais, como o custeio por absorção, que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, o método do custeio variável, ele é um método para você tomar decisões internas à empresa, decisões que vão ao encontro, que são formatadas pelo gestor de acordo com o que ele precisa. Então, ele é um método mais moderno, um método que vai auxiliar bem mais o tomador de decisão do que o custeio por absorção, que é um método que o principal foco é atender a questão fiscal. Então, o método do custeio variável, quais são as características principais que você tem que saber para o concurso, para a prova? Olha lá comigo. Aloca nos produtos apenas os custos diretos e variáveis. Então, o que quer dizer isso? Os custos fixos não são alocados. Esse método não trabalha com o custo total, não tem isso. Ele não vai te dizer assim, você tem o custo total de produção tal. Não, a ideia dele é que você coloque nos produtos apenas os gastos que são completamente identificáveis com esse produto. Lembra lá do custo direto? O que era o custo direto? Aquele custo que você aloca no produto por consumo no processo produtivo de maneira exata e objetiva e unitária. Então, é exatamente esse mesmo gasto que você vai alocar nos produtos aqui nesse método do custeio variável. Então, ele é um método que por não colocar o custo fixo e indireto no produto, ele não utiliza rateio. Então, ele não vai trabalhar com a técnica do rateio. Esse método ele está abolindo a técnica do rateio porque ele não fornece a informação do custo total. O foco dele não é esse. Então, olha lá comigo. Outra coisa, se o custo fixo não vai ser alocado no produto, o que vai acontecer com ele? O custo fixo ele vai ser tratado, ele vai ter o mesmo tratamento das despesas fixas. Ele vai ser somado ao montante, vai ser confrontado com a margem de contribuição lá na demonstração de resultado simplificada, que é o que esse método trabalha. Então, os principais pontos é um método gerencial, não atende legislação fiscal, é um método que não utiliza rateio, não vai te dar a informação do custo total, não aloca o custo fixo no produto, ele vai te pegar o custo fixo e ser tratado igualmente uma despesa fixa, vai ser colocado lá no final da demonstração de resultado simplificada, que é o que esse método trabalha, e vai sempre confrontar ele com as margens de contribuição. Então, eu busco sempre trabalhar esse método do custeio variável junto com os conceitos de margem de contribuição. Então, na sequência, da nossa aula aqui, vamos abordar a margem de contribuição também, porque ele é um indicador que esse método trabalha diretamente ligado. Então, não dá nem para trabalhar o método do custeio variável sem trabalhar margem de contribuição. Mas antes disso, vamos fazer um exercício rápido para a gente entender um pouquinho só ali a diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável para posicionar esse método dentro dessa estrutura de métodos de custeio. Para a gente entender a diferença um do outro, às vezes a prova cobra isso, faz alguma afirmação errada sobre o custeio variável, comparando ele com a absorção. Então, isso pode cair efetivamente. Então, esse exercício, além de alguns cálculos, ele nos leva a pensar sobre a teoria do método do custeio por absorção e do variável. Então, acompanha comigo lá na tela, exercício de exame de suficiência de 2014, fala assim, uma determinada empresa no mês de agosto de 2010 apresentou custos com materiais diretos no valor de R$30. Então tira comigo lá, tira do exercício que não vai nos ajudar muito. Material direto, R$30 por unidade. Os custos com mão de obra direta no valor de 28. Mão de obra direta, R$28. Na sequência, os custos fixos totais do período foram de 160, custo fixo 160 mil. Sabendo que a empresa produziu no mês 10.000 unidades totalmente acabadas, então não vamos trabalhar com estoque de produto em processo ou produto ou matéria-prima. Então, sabendo que a empresa produziu no mês 10.000 unidades totalmente acabadas, o custo unitário de produção pelo método do custeio por absorção e o custeio variável é respectivamente. Então, só na pergunta ali ele já pode te causar um problema. Então, ele quer saber, lá quando tu for assinalar, ali nas respostas, ele quer saber primeiro a absorção, segundo o variável. Não vai trocar, porque a prova às vezes troca isso aí também. Com certeza, eu já estou vendo aqui que ela trocou a resposta. Então, respectivamente, primeiro a absorção, depois o variável. Então, o que ele quer saber? Dos dois. Vamos calcular lá? Olha comigo. Se eu tenho, na teoria do custeio variável, que ele aloca os custos diretos ou variáveis, qual vai ser os custos diretos?
basta eu somar aqui, ó. 58 é o custo variável. Então, pelo método do custeio variável, qual vai ser o custo do produto? 58. Aí olha lá, olhando as respostas, qual que pode ser? Pode ser somente a letra C, porque ele fala respectivamente. Então, o método do custeio variável vai ser a segunda resposta. A única que tem a segunda resposta, 58, é a letra C. Mas vamos fazer o cálculo do outro para a gente saber quanto é que deu. Então, olha lá. Quanto é que vai ser pelo custo total, pelo absorção? Vamos botar assim, ó, absorção. Vai ser o 58, que é o custo por unidade, o variável, mais o que? O custo fixo total dividido pelas 10.000 unidades. Aí o custo total pelo absorção, esse AB aqui de absorção, vai ser o que? O 58 mais o 16, que vai me dar 74, né? Então, olha lá, quanto vai ser o custo pelo método do custeio variável? 58. E pelo método do custeio por absorção, quanto seria? R$ 74. Qual é a diferença entre os dois? No variável eu só aloquei os diretos e no absorção eu aloquei os diretos mais os fixos, né? Então, os fixos, por que ele não precisei ratear aqui? Nós estamos falando de apenas um produto. Se tivessem mais produtos, teria que ratear para achar a absorção. Mas no caso aqui, a gente só dividiu pela produção para achar quanto foi de custo fixo por unidade, mais os diretos, para assim chegar na letra, né, gabarito ali, letra C, R$ 74 o custo pela absorção, R$ 58 o custo pelo método do custeio variável. Né? Então, o que nós temos que pegar deste método principalmente? Não utiliza rateio, não é aceito pelo fisco, ele trata os custos fixos de maneira igualmente as despesas, não aloca esses custos fixos nem os indiretos, não utiliza rateio, então ele é um método estritamente gerencial. Né? Ele não vai colocar nos produtos ou os diretos ou os variáveis, é isso que eles vão cobrar de teoria desse método de vocês, tentar confundir com a absorção. Né? Então vocês não vão cair nessa, é uma pegadinha velha, é algo que acontece muito e os dois métodos são tão diferentes, mas mesmo assim a teoria tenta te pegar. Né? A prática, ali, o examinador vai querer saber se você sabe a diferença entre os dois. São os métodos mais utilizados, mais batidos, mais trabalhados, que caem na prova e caem mesmo na prova. Né? O método do custeio variável, nós vamos ver na sequência, nos próximos vídeos, que ele vai sendo utilizado em todas os métodos daqui para frente, a análise de custo, volume e lucro, tem as análises de margem de contribuição, pontos de equilíbrio, ele está permanentemente presente. Né? Então, fique na sequência, né? Continue no canal. No próximo vídeo nós vamos trabalhar margem de contribuição, os tipos de margem de contribuição, que são vários diferentes, que vem trabalhar com a rentabilidade dos produtos e estritamente ligado com quem? Com o método do custeio variável. Né? Então fique ligado, nosso próximo vídeo, fique atento, inscreva-se lá no nosso canal, continue com a gente, a sequência das aulas agora é algo que vem caindo demais no concurso, então fique atento, continue, porque analisando as provas, o examinador está tendenciando cada vez mais para a área gerencial, para a área de custeio variável, para a área de análise de custo, volume e lucro, que são as nossas próximas aulas aí na sequência. Pessoal, muito obrigado, fique no canal, continue, clique lá, divulgue para os seus amigos, que acho que a prova tá próxima, acho que a gente vai conseguir um baita resultado. Valeu, pessoal, muito obrigado, fique com a gente na sequência para a aula de margem de contribuição. Valeu!